Diálogos de Direito. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Direito, um programa promovido pela Associação Empresarial de Braga em parceria com a Sociedade Clementino Cunha Advogados e que, a partir deste episódio, nesta nova temporada, conta também com a especial colaboração da CMIM TV, o Jornal Correio do Minho e a Rádio Antena Minho. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Cunha, que cumprimento e agradeço a presença, e hoje vamos falar de um tema relacionado com o Código do Trabalho. Vamos falar sobre abandono do trabalho. E para começar, eu ia pedir para pudéssemos, no fundo, explicar o que é que se trata em concreto. Qual é o conceito que está por detrás do abandono do trabalho? Certo. Diz-nos a lei que esta figura do abandono ocorre quando estamos perante uma situação em que o trabalhador deixa de comparecer ao trabalho, pura e simplesmente, e há aqui como que uma intenção por parte dele de não mais retomar o trabalho, ou seja, começa a faltar e há aqui uma intenção do trabalhador de não voltar a exercer a sua função ao serviço daquela entidade empregadora. Mas existe algum número de dias que, no fundo, possa depois configurar alguma resolução, digamos assim, por parte da entidade empregadora? Sim, a lei estabelece, como é óbvio, requisitos para que a entidade empregadora possa aqui invocar esta figura do abandono do trabalho. Desde logo, a lei diz-nos que é necessário que o trabalhador falte durante pelo menos 10 dias úteis seguidos ao trabalho. Ok? Este é o requisito principal. Temos que ter 10 dias úteis, repito, são dias úteis, seguidos, consecutivos, de faltas ao trabalho. Além disso, também é necessário que a entidade empregadora não seja informada do motivo da ausência do trabalhador. Ou seja, ele pura e simplesmente deixou de comparecer, apresenta aquele número de faltas seguidas, consecutivas ao trabalho, e a entidade empregadora não sabe porque é que ele não comparece ao trabalho. E então presume aqui, a lei estabelece aqui uma presunção a favor da entidade empregadora, presume que o trabalhador não mais pretende retomar o serviço e abandonou o trabalho através deste número de faltas que ele dá seguidas. Sim. Portanto, a empresa, nessa situação, constatando ausência dos tais 10 dias consecutivos, pode partir para a resolução de contrato portanto, terminar o contrato numa figura semelhante a um despedimento ou é uma figura diferente? Não. Abandono e, digamos, despedimento propriamente dito, são figuras diferentes. Ambas configuram e levam à cessação, ao término da relação laboral entre empregador e trabalhador, mas quando falamos de despedimento, nós temos aqui, em regra, um processo disciplinar por trás, ou então outra forma de extinção, por exemplo, um despedimento por extinção do posto de trabalho ou um despedimento coletivo. Aqui, no caso de abandono, não. É uma figura muito própria que a lei estabelece e ela funciona, como eu referi há pouco, através da presunção de que o trabalhador não mais pretende retomar o serviço desde que dê aquele número de faltas injustificadas. Também não basta que o trabalhador pura e simplesmente falte injustificadamente ao serviço, porque ele até pode estar a faltar injustificadamente ao serviço e o comportamento é censurável, como é óbvio, e pode dar origem até a um processo disciplinar, mas neste caso são este número de dias de faltas seguidas, injustificadas ao serviço, acompanhadas da intenção de que ele não pretende regressar. Temos aquele exemplo típico em que, por exemplo, a empregadora até teve conhecimento que o trabalhador emigrou, foi para o estrangeiro para iniciar lá uma relação laboral. Ou seja, há aqui um comportamento dele que leva a entidade empregadora a presumir que ele não mais pretende retomar o trabalho. Ou então, não emigrou, mas pura e simplesmente iniciou funções numa empresa e a empregadora até o vê todos os dias a prestar trabalho naquela empresa, mas ele não informou a sua entidade empregadora de que estava a faltar ou de que pretendia terminar a relação. Desta forma, a entidade empregadora, invocando aqui a figura do abandono, fazendo-se valer da presunção legal que a lei estabelece, pode terminar a relação laboral, ou seja, é também uma forma de cessar o contrato por facto imputável ao trabalhador. Muito bem. Okay?
E, do ponto de vista mais processual, se quisermos, Uhum. o que é que a empresa pode e deve fazer para, no fundo, proceder à cessação deste contrato? Há algum tipo de cuidados que deva fazer? Que iniciativas deve tomar? Sim, a empresa não pode, pura e simplesmente, resolver terminar o contrato por abandono, sem cumprir aqui os formalismos que a lei exige. E o que é que a lei nos diz neste caso? A entidade empregadora tem desde logo que enviar uma comunicação escrita ao trabalhador. Essa comunicação, desculpe, tem de seguir por carta registada com um aviso de recepção, enviada para a última morada conhecida do trabalhador, que em regra é a morada que consta da ficha de funcionário que a empresa tem, e nessa carta a empresa deve desde logo invocar os dias em que o trabalhador já se encontra ausente ao serviço, por exemplo, Vossa Excelência deixou de comparecer ao serviço durante mais de 30 dias úteis consecutivos, não fomos informados qual o motivo da sua ausência por qualquer forma, ou então até invocar outros factos, como aquele que eu referi há pouco, ou até tivemos conhecimento que o senhor imigrou e que já está a exercer funções noutra entidade empregadora e, como tal, presumimos que não mais pretende retomar o serviço e, ao abrigo do artigo 403 do Código de Trabalho, consideramos que a relação laboral terminou por abandono do trabalho. São estes os requisitos que a lei estabelece que a entidade empregadora tem que obedecer para se poder prevalecer aqui desta presunção. Tomando essa iniciativa, a entidade empregadora, que, no fundo, direitos é que assistem quer à empresa, quer ao trabalhador, do ponto de vista de remunerações ou indemnizações? Sim, é assim, o contrato, como eu referi, cessa por facto imputável ao trabalhador. E o trabalhador, se não conseguir afastar esta presunção que a lei estabelece a favor da entidade empregadora, ou seja, que o contrato se considera cessado por abandono, o trabalhador não a conseguindo afastar esta presunção, ou seja, não conseguindo provar que comunicou à entidade empregadora o motivo da sua ausência, por qualquer forma, pode ver aqui, digamos, alguns dos seus direitos provenientes do término da relação laboral afetados. Terminada a relação laboral, em regra, a empresa, a entidade empregadora, faz um recibo com todos os créditos a que o trabalhador tem direito por o contrato ter terminado, férias, subsídio de férias, proporcionais equivalentes ao tempo de trabalho prestado naquele ano, vencimento, etc. Mas a lei diz-nos que a figura do abandono por parte do trabalhador equivale a uma denúncia do contrato de trabalho por parte dele, sem observância dos prazos de pré-aviso que a lei prevê. Porque quando o trabalhador quer terminar o contrato de trabalho por denúncia, pode fazê-lo, mas a lei estabelece determinados prazos que ele tem que dar à entidade empregadora para poder sair, seja num contrato a termo certo, não é com prazo, seja num contrato por tempo indeterminado, em que ele já está efetivo na empresa. E, neste caso, se o trabalhador abandona o trabalho, ou seja, se a empregadora pode presumir isso, a lei diz-nos que há como que uma denúncia por parte dele sem observar o aviso prévio que a lei estabeleceu. E então, o que é que a lei nos diz? Que a entidade empregadora tem direito a uma indemnização que nasce aqui de forma automática, eh, correspondente ao número de dias que o trabalhador não cumpriu do pré-aviso que a lei prevê. Podemos estar aqui a falar em 15 dias, 30 ou 60 dias de pré-aviso em falta, e então a entidade empregadora chega ao recibo final do trabalhador e pode lá mesmo colocar denúncia por falta de pré-aviso e desconta esse número de dias, 15, 30 ou 60, que o trabalhador não deu, e, ou seja, o trabalhador vai receber menos do que aquilo que tinha direito a receber. Do lado da entidade empregadora, ela também pode ainda ter direito a outra indemnização, que não é automática, mas que o trabalhador pode ter que lhe pagar em virtude do abandono do trabalho, que é pelos danos que lhe cause com a cessação do contrato desta forma, porque a entidade empregadora não estava a contar que o trabalhador pura e simplesmente deixasse de comparecer ao trabalho. E então, a entidade empregadora pode ter, digamos aqui, direito a uma indemnização que não é automática, mas pelos prejuízos que o trabalhador lhe cause com esta forma de cessação do contrato de trabalho. Por exemplo, vamos imaginar que a entidade empregadora tem de recorrer a uma empresa de trabalho temporário
ou uma empresa de recrutamento e seleção e vai ter custos com a Certo. contratação destas empresas, não é? Esses custos depois pode imputá-los ao trabalhador, em sede própria, como é óbvio, e exigir-lhe aqui uma indemnização pelos danos que ele lhe causou. Quanto à entidade empregadora, ela não tem que pagar qualquer indemnização ou compensação ao trabalhador pelo facto do contrato cessar desta forma. Tem é que ter todos aqueles cuidados que referimos há pouco para que não corra num despedimento ilícito, e se o despedimento depois em sede judicial for considerado ilícito, aí sim poderá ter de pagar uma indemnização pela ilicitude do despedimento ao trabalhador. Mas era gostava de clarificar. Eh, a empresa, constatando que há uma situação que configura um abandono do trabalho por parte do trabalhador, ter tido a cessação do contrato, ainda assim algum risco a situação poder ser revertida por alguma informação posterior por parte. Sim, pode. Foi aquilo que há pouco referi brevemente. Porquê? Porque esta presunção que a lei estabelece não é uma presunção absoluta. É uma presunção que admite prova em contrário. Ou seja, eu, trabalhador, posso posteriormente vir provar que não comuniquei a minha ausência porque ocorreu um motivo de força maior que me impediu. O caso típico é, por exemplo, o trabalhador tem um acidente e entra em estado de coma. Certo. Como é óbvio, o trabalhador não vai conseguir provar a sua ausência à entidade empregadora. E então, posteriormente, quando eu sou notificada do abandono, da carta do abandono no trabalho, eu posso provar à entidade empregadora que não compareci e não comuniquei, porque por este motivo de força maior, por ter estado hospitalizado em estado grave, por ter estado, por exemplo, durante 15 dias em estado de coma, por ter tido um acidente no estrangeiro grave em que fiquei sem meios de comunicação, não comuniquei à minha entidade patronal esta minha ausência, mas posso realmente afastar esta presunção e se eu conseguir prová-lo, por exemplo, através de prova documental, a entidade empregadora deixa aqui, cai esta figura do abandono e a relação laboral então poderá continuar, Continuar. certo? Mesmo para terminar, uma nota final, pedindo-lhe um conselho prático, quer a empregadores, quer a trabalhadores, para evitar conflitualidade a este nível. Uhum. Sim, o primeiro conselho que eu dou para ambas as partes, seja para a entidade empregadora, seja para o trabalhador, é que comuniquem sempre e guardem sempre prova, tanto do lado da empregadora como do trabalhador, das situações que pretendem invocar. Desde logo, do lado do trabalhador, é importante que o trabalhador comunique sempre a sua ausência ao trabalho, ou seja, se eu, trabalhador, estou a faltar, eu devo comunicar à entidade empregadora as minhas ausências e devo fazê-lo pela forma que eu consiga fazer, seja por e-mail, seja por carta, seja por entrega através de terceiros. Mesmo naqueles casos em que vamos imaginar o trabalhador já está, por exemplo, de baixa médica há mais de 30 ou 60 dias. E nestes casos a lei até diz que o contrato de trabalho se suspende, porque eu já estou de baixa médica prolongada há mais de um mês. Nestes casos, o trabalhador deve continuar a enviar as baixas à entidade empregadora, ou seja, as prorrogações do certificado de incapacidade para o trabalho devem sempre ser entregues à entidade empregadora, sob pena da entidade empregadora se poder prevalecer aqui desta figura do abandono. E deve sempre guardar prova dos motivos que o levam a faltar ao trabalho. Do lado da empresa, da entidade empregadora, deve, em primeiro lugar, ter bastante cautela com a figura que vai invocar, ou seja, deve ter aqui, digamos, uma precaução no uso desta figura do abandono do trabalho. Deve, em primeiro lugar, verificar que número de dias é que o trabalhador já está a faltar. Se na empresa não soube, de qualquer forma, porque é que ele está a faltar, o que é que levou aquele trabalhador a faltar mais de 10 dias úteis seguidos ao trabalho, e depois deve cumprir todas as formalidades que a lei prevê e que já vimos aqui, aquela comunicação escrita, por carta registada com aviso de recepção e com os motivos que a levam a presumir que o trabalhador não pretende regressar ao trabalho. Porquê? Porque se houver sempre comunicação, tanto de um lado como do outro, se forem guardando as provas, essencialmente provas documentais, de que a empregadora comunicou ao trabalhador que se pretende prevalecer desta figura, ou que o trabalhador comunicou a ausência à entidade empregadora, vamos evitar que surjam aqui conflitos
e é por causa destas duas falhas, da falha a nível da comunicação e da falha a nível de falta de prova documental, que surgem grande parte dos litígios em tribunal. Por isso é comunicar e guardar Agora a provas. prova. Certo. Muito obrigado, foram muito esclarecedores todas as observações que nos colocou. Se ainda assim persistir alguma dúvida a quem está a assistir, poderá sempre colocá-la junto da Associação Empresarial de Braga, seja através do e-mail geral@aiabraga.pt, seja também através das páginas oficiais das nossas redes sociais, seja da Associação Empresarial de Braga, seja da Clementino Cunha Advogados. Eventualmente também, se tiverem alguma sugestão de algum assunto que queiram ver tratado, também o poderão fazer. Do nosso lado, resta-nos agradecer a sua presença, a sua participação e até à próxima. Muito obrigado. Diálogos de Direito.